amado irmão, amada irmã, seja bem-vindo a mais um estudo do canal aqui da Igreja em Rio Branco. Os irmãos já devem me conhecer, né? Eu sou o Anderson e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre oração, né? Lições sobre oração. Então hoje vamos ver um pouco mais sobre a mente da oração. Em primeiro lugar, a nossa mente, ela ocupa um lugar muito importante na oração a Deus. Durante toda a Bíblia nós vemos pessoas que tinham uma mente sóbria quando iam orar. Isso é muito importante. Nós não podemos desprezar a maneira como nós utilizamos a nossa mente. É muito importante nós darmos atenção a isso. Então, o primeiro princípio, né? Hoje a primeira lição, é que nós temos que enxergar que a nossa mente ela ocupa um lugar muito importante e que nós não podemos utilizar a nossa mente de qualquer maneira. Então, fixe bem isso, né? Você não pode ficar, né, com a mente vagando por aí, mais pra frente a gente vai ver. Então, primeiro, enxergar a posição da nossa mente. Depois, quando nós vemos que a nossa mente, os nossos pensamentos, eles são importantes para a oração, nós precisamos buscar a renovação da nossa mente. A nossa mente caída, corrompida pelo pecado, ela foi danificada. E dia após dia, o inimigo de Deus, o mundo e até nós mesmos, nós provocamos, né, essa corrupção. Nós mesmos, né, muitas vezes pensamos coisas que não são do agrado de Deus. Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos ter uma mente renovada por Deus, renovada pelo Espírito de Deus e renovada pela Palavra de Deus. Olha só o que aqui diz Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim na minha versão aqui. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em semanas anteriores nós vimos a importância de nós recebermos a vontade de Deus e orarmos conforme a vontade de Deus. Mas para isso, irmãos, nós precisamos receber essa vontade. E para receber essa vontade, nós precisamos de uma mente renovada, né, de uma mente transformada. E aqui fala que nós temos que deixar Deus nos transformar por meio de renovar a nossa mente. E qual é a maneira, né, de nós termos a mente renovada? Indo até o Senhor. Seja em oração, buscando o Espírito, buscando a presença de Deus. Tem uma palavra em Tito que fala que o Espírito, ele nos lava, né, com o seu lavar regenerador e renovador. E por outro, nós precisamos ir até a palavra de Deus. Nós precisamos ir até Deus por meio da sua palavra. Olha o que aqui diz Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Olha o que é que Deus fala aqui. Isso aqui é Deus falando. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Está vendo? Na mente lhes imprimirei as minhas leis. E também no seu coração as inscreverei. Então, para termos uma mente renovada, uma mente segundo a mente de Deus, nós precisamos experimentar Deus, renovar nossa mente pelo seu Espírito e também por meio da sua palavra. Tem vários versículos que falam, né? Tem um versículo no Salmo 119 que fala que guardo no coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus habite a nossa mente, renove, transforme, para que o mundo não nos corrompa. E aí, quando nós temos uma mente renovada, uma mente de acordo com a vontade de Deus, é muito mais fácil nós orarmos, né? Termos uma mente clara para podermos orar. Então vamos avançar aqui. Esse ponto é muito importante, por isso eu gastei um pouquinho mais de tempo com ele. A sobriedade da mente. Outro princípio, nós precisamos ter uma mente sóbria.
né? Uma mente clara, uma mente que não está influenciada pelas nossas emoções, não é influenciada pelas circunstâncias, né? Uma mente que não é confusa, mas uma mente clara, né? Cujos nossos pensamentos são claros, não são aquela confusão, né? de pensamento. Nós precisamos ter uma mente sóbria. Olha só o que aqui Paulo recomenda a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpre plenamente o seu ministério. Veja como uma mente sóbria, ela interfere na nossa vida espiritual. Nós não podemos deixar nossa mente vagando por aí. Outro princípio, a concentração da mente. Nós precisamos ter uma mente que ela consegue focar. E isso é um treinamento. É algo que nós precisamos exercitar diante do Senhor, claro, né? Buscando a ajuda do Senhor, buscando a ajuda do Espírito Santo. Mas nós precisamos saber disso. Quando eu vou orar, eu preciso separar, eu vou orar por isso. Eu vou orar diante de Deus com isso. Muitas vezes, uma mente que não é concentrada, que não é focada, que não é treinada em fazer isso, ela não colhe frutos em oração. Você começa a orar uma coisa, no meio da oração já ora para outro, e já vai no problema de um, né? Viaja o mundo inteiro com a sua mente, você não foca, você não concentra. Isso aí infelizmente, né, atrapalha de nós termos frutos em oração. Isso impede de Deus até mesmo imprimir a sua vontade dentro de nós. Então nós precisamos aprender a concentrar nossa mente, a focar. Se sua mente está muito dispersa na hora de orar, experimente ler um versículo. Medite naquele versículo, foque, centre naquele versículo, para que você possa ter uma boa oração e desenvolver uma boa oração. Um outro item, né? Com a concentração, nós também precisamos buscar ter a tranquilidade da mente. Hoje, nos dias modernos, tudo é muito agitado, tudo é muito rápido, né? A nossa vida moderna é muito agitada. Então, nós precisamos buscar ter a tranquilidade da mente, aprender a aquietar os nossos pensamentos diante do Senhor. E aí a ferramenta que eu falei, experimente tomar a palavra e meditar na palavra. Falar cada versículo devagar, comendo aquele versículo. Isso vai fazer com que sua mente se aquiete. E uma mente tranquila, ela fica aberta para receber a iluminação do Espírito Santo, a iluminação de Deus. E ela vai ter força para poder orar. Olha só, isso é uma responsabilidade nossa. Nós que temos que buscar isso diante do Senhor. Veja o que aqui diz o Salmo 131. Salmo 131, versículos 1 e 2. Fala assim: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Tá vendo? Aqui é a alma de uma pessoa, a mente de uma pessoa que ela se concentra naquilo que é importante no momento. Ela não fica buscando coisas grandes. Entenda bem, ela não fica buscando coisas que não pertencem àquele momento, que não pertencem a ela. Ela concentra naquele momento. E o versículo 2 continua: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. É a pessoa, eu fiz a minha alma calar. Eu fiz a minha alma sossegar. E aí continua: como criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. Então você vai até o Senhor, busca, né, esse suprimento, né, essa paz, e você faz a sua alma se aquietar, a sua mente se aquietar na presença de Deus. Aí o Senhor vai ter a oportunidade de iluminar você, né, e transmitir a você o seu desejo, e para você poder orar com fidelidade, com perseverança, né? Outro princípio: pôr a mente nas coisas espirituais. Isso é muito importante. É pensar nas coisas espirituais, é pensar na palavra de Deus, pensar no plano divino,
pensar no agir do Espírito Santo, no agir de Deus, é ocupar sua mente com as coisas espirituais. Olha só, Colossenses, Paulo fala sobre isso para nós, né? Nos recomenda isso. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2, olha só. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E olha o versículo 2. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Quanto tempo você tem pensado nas coisas lá do alto? Você tem gastado mais tempo pensando nas coisas da terra ou pensando nas coisas lá do alto? É um questionamento que nós temos que fazer para nós todos os dias. Você tem pensado nas coisas do alto, nas coisas celestiais? Tem pensado no Pai, tem pensado no Espírito, na obra do Filho? Tem pensado nas coisas do Evangelho, nas maravilhas do Evangelho? Qual que é o caminho para nós pensarmos nisso? Lendo a Bíblia. Se nós não lermos a Bíblia, se nós não formos até o Senhor, como é que a nossa mente vai ser ocupada com essas coisas? Olha só o que é que diz Filipenses ainda, né? Esse ponto vou gastar um pouquinho porque ele é muito importante. O que é que tem ocupado a sua mente no seu dia a dia? Olha só, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Nós sabemos que não existe nada mais sublime, nada mais proveitoso, né, nada mais virtuoso, né, que traga mais benefício para nós do que a palavra de Deus. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não quer dizer que a gente vai deixar de tudo, né? Deixar nossas responsabilidades, não é isso. Mas enquanto eu estou fazendo as minhas responsabilidades no meu dia a dia, eu ainda estou pensando nas coisas lá do alto. Aí ocupo a minha mente, maior parte do meu tempo, pensando nas coisas lá do alto. Isso aí vai restaurar, renovar a nossa mente, né? Para podermos orar com perseverança. O resultado disso, o resultado de nós pormos a mente, né, nas coisas espirituais, nas coisas do Espírito, é o quê? É que o Espírito começa a governar a nossa mente. Esse é o resultado. O Espírito Santo, dentro do nosso espírito, começa a reger os nossos pensamentos, a dominar, né, a nossa mente tão acelerada. Também vem transformar os nossos pensamentos de maneira que a gente começa a pensar, né, os pensamentos de Deus, a receber os pensamentos de Deus dentro de nós. Amado irmão, amada irmã, essa experiência que Deus tem reservado para nós, tem reservado para mim, tem reservado para você. Para que você seja uma pessoa que pensa os pensamentos de Deus, que recebe os pensamentos de Deus no seu espírito e que pensa neles com a sua mente. Outro princípio, a mente do Espírito. Significa uma mente que ela se acostumou a ser regida pelo Espírito. Entende? Essa questão da mente é uma questão de treinamento, é uma questão de prática. E à medida que a gente vai pensando nas coisas do alto, vai voltando a nossa mente para o Espírito, então nossa mente se torna uma mente acostumada com o reger do Espírito Santo. Eu falo pela minha experiência própria, né? Muitas vezes a minha mente, ela toca até no sentimento do Espírito, mas às vezes ela está muito dispersa. Aí eu preciso voltar a minha mente para o Espírito, treinar a minha mente novamente para que ela possa, então, se tornar uma mente do Espírito. É exercício, é treino, dia após dia, sempre voltando a nossa mente para o Espírito. Olha só, Romanos capítulo 8. O que é que fala aqui para nós? Veja só como isso aqui é precioso. Romanos 8, versículos 5 e 6. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte,
mas a do Espírito é vida e paz. Note esse termo, se inclina. No original em grego, pode ser traduzido como puramente em. Então ficaria assim, os que vivem segundo a carne, eles põem a mente nas coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, põem a mente nas coisas do Espírito. Isso aqui é uma disposição que a pessoa tem. Nós já nascemos, pensando nas coisas da carne, por causa do pecado. E hoje nós estamos aprendendo a inclinar a nossa mente, a pôr a nossa mente nas coisas do Espírito, de maneira que a nossa mente se torne a mente acostumada com o reger do Espírito Santo. É um viver regido pelo Espírito Santo, né? E isso é tão verdade, veja só, o que é que diz aqui no versículo 14, ó. Olha o versículo 14 aqui do capítulo de Romanos 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, filhos maduros de Deus. Então esses filhos aqui não são apenas filhos gerados de Deus, mas são filhos que aprenderam a viver debaixo do guiar do Espírito Santo. Isso a gente aprende no dia a dia, sempre inclinando a nossa mente para o Espírito. Com certeza, quando nós fazemos isso, a oração flui de nós de maneira muito mais fácil. Outro versículo, olha só. Um viver que busca se inclinar, ter uma mente inclinada para o Espírito, olha só o que é que acontece. Efésios 4, 23. Aqui, ó. 22 e 23. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Isso é uma mente, pensando nas coisas lá de trás, do velho homem. E versículo 23. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Aqui é um estágio mais avançado, onde a nossa mente e o nosso espírito, eles se mesclam. Quando o espírito flui, a mente também flui. E aquilo que a mente pensa, vem do espírito. É o nosso espírito se expandindo para dentro da nossa mente, regendo a nossa mente, transformando, nos dando o sentimento do espírito. Outro princípio. Quando isso acontece, a nossa mente, ela passa a interpretar aquilo que o nosso espírito percebe. Uma mente que não é renovada, de repente o seu espírito até recebe o encargo de Deus, recebe a vontade de Deus, uma direção, mas você sente que existe uma pressão no seu espírito, mas você não consegue entender o que é. Por quê? Falta o renovar da mente. Então, uma mente mesclada ao espírito, ela passa a entender as coisas espirituais. É por isso que tem muita gente que ouve a palavra de Deus, até mesmo filhos de Deus, que ouvem a palavra de Deus, mas não conseguem entender, porque a mente deles não foi renovada pela palavra. A mente deles vive nas coisas do mundo, pensando nas coisas dessa terra. Outro princípio. Uma vez que a gente entende aquilo que nosso espírito recebe, nós também nos tornamos capazes de expressar, de manifestar, de falar aquilo que vem do Espírito. E isso, quem faz isso? É a nossa mente, uma mente renovada. Último princípio. Uma mente que ora com o Espírito. Significa o quê? Que eu não simplesmente uso o meu espírito, e que eu também não uso simplesmente a minha mente. A minha mente e o meu espírito, eles se ajudam em oração. Então, amado irmão, que cada um de nós possamos buscar essas experiências e esses princípios. Deus abençoe.